Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. A palavra do Senhor que é pura, que é santa, que liberta, que transforma, que nos traz um norte, né? Espiritualmente falando, é ela que nos guia. Amém, queridos? E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesta leitura gloriosa na data de hoje. Estamos lendo 2 Coríntios, já lemos Romanos, já lemos 1 Coríntios, estamos agora na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Queremos ler as cartas de Paulo, né? Já lemos vários livros para os irmãos e nós, na data de hoje, leremos o capítulo 3 de 2 Coríntios. Se você tem uma Bíblia física, pegue ela e vamos ler esta palavra e nos encher da graça e do conhecimento do Senhor. Amém, queridos? Se você ainda não é inscrito no canal, a irmã Josimere pede. @Josimere, Josi com Z, Josimere com E no final, Josimere de Souza 6227. Se inscreve lá e vem comigo ler Bíblia. Amém, queridos? Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, todos juntos. Capítulo 3, a excelência do ministério da nova aliança. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Olha só, irmãos, o que Paulo diz sobre as cartas de recomendação. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia, Jesus. Porque ele sabia quem ele era e os irmãos conheciam ele, né? Ele dava bom testemunho. Hoje em dia é difícil, algumas pessoas não dão bom testemunho e não dá para chegar sem a carta de recomendação para que a pessoa entenda que está em comunhão com o Senhor, com o céu, né? E eu entendo que é necessário a carta de recomendação nos dias de hoje, porque muitos, né, vivem na libertinagem e aí querem fazer as coisas no altar de qualquer jeito. Estão lá com autoridades, estão lá, mas em engano, né, em hipocrisia. Mas que nós possa hoje ler essa carta e ver o que Paulo orientou a igreja de Coríntios aqui. Versículo 3. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, porque saía, né? Depois de um tempo saía e aí ele podia tirar o véu. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia, Jesus. Aqui tem uma diferença bem relatada de Paulo, né? Antiga aliança, lei, Moisés, nova aliança em Cristo Jesus, né? Portanto, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência da glória, que é em Cristo Jesus, né? Porque se o que se desvanecia teve sua glória, mas muito mais glória tem o que é permanente.
Ora, nós já lemos Hebreus, né? Diz que o Senhor é o nosso sacerdote para sempre, eternamente. Agora não existe mais sacerdote. O último sacerdote foi Jesus Cristo, que foi o nosso sumo sacerdote. E ele será eternamente, para sempre. Então é por isso que Paulo diz aqui, ó, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é Cristo Jesus. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de uma ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Isso é de fato, irmãos. Quem acredita na lei não removeu o véu, não acreditou que o véu rasgou com a ressurreição de Cristo Jesus, com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz. Então eles ficam lendo a lei e crendo e pedindo um Messias, né? Porque não acreditam que o véu rasgou e que Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia, Jesus. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3. Leia, medite. A irmã Mary está lendo com você, mas medite, deixa essa palavra entrar no seu coração, ó. Ora, meus irmãos, que palavra gloriosa! Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, saia da antiga aliança, venha para a nova aliança em Cristo Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus, ele veio sim, ele se cumpriu as Escrituras, ele morreu sim, ele esteve em cadeias, ele foi ao inferno, ele pegou toda a glória que é dele, não é de mais nada e de mais ninguém. E ele é o poderoso sobre todas as coisas. Ressuscitou no terceiro dia, fez a nós uma promessa que viria nos buscar. E aqueles que morressem, que partissem antes dele voltar, estariam no paraíso, estariam no descanso. Aqueles que partissem com ele, crendo nele. Então creia nessas promessas, queridos. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Liberdade para falar, liberdade para se expressar, e liberdade para crer no que está falando, sem hipocrisia. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, que palavra gloriosa. Que eu queria que toda a terra ouvisse essa palavra, para que todos tirassem este véu e viesse para a nova aliança, crendo em Jesus Cristo com toda a sua força, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Aleluia. Jesus. Vamos entrar no capítulo 4 de 2 Coríntios. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Não desfaleça a sua fé, querido. Versículo 2. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nós recomendamos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Irmãos, que palavra! Que palavra é essa? Que coisa linda, que maravilha é esta? Que palavra que nos deixa vivo. Aleluia. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem,
que está encoberto. Vou ler de novo o versículo 3 para nós compreender. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha, irmãos, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, se estamos encoberto e não desvendamos a verdade do evangelho em Cristo Jesus, estamos perdidos, irmãos. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula. Vai aqui um lembrete, irmãos. Se você gosta de publicar algo, de escrever algo, de abençoar alguém, sempre cuide disso. O nosso Deus é letra maiúscula. Deus com letra maiúscula, o nosso Deus Todo-Poderoso. Sempre que é escrito Deus com letra minúscula, são deuses deste século. São deuses que o homem cria, que o homem acredita ter algum poder. Mas o único Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra é o nosso Deus. Os outros atentam, têm astúcia e incomodam muito, porque são trevas, né? Mas aquele que acredita no Deus Todo-Poderoso, que habita a luz do Santo Evangelho, as trevas têm que bater em retirada, irmãos. Aqui, ó, versículo 4. Nos quais os Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ó, o Deus deste século tem poder para cegar. Ah, mas a irmã não está dizendo que todo poder está na mão do Deus Todo-Poderoso? Sim, por isso que é preciso rasgar o véu. Por isso que é preciso acreditar que Jesus Cristo é o poderoso. Aí você vai rasgar o véu, você vai converter ao Senhor, lá igual no capítulo 16 tal. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, converta-se ao Senhor, que aí você não vai acreditar mais nesses deuses que cegam o entendimento. Ó, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não acreditar em Jesus Cristo. São deuses que tentam persuadir, tentam retirar a fé em Cristo Jesus, para que eles não resplandeçam a luz, do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus, a imagem de Deus, a luz que resplandece. A nova aliança em Cristo Jesus nos traz vida, mas enquanto nós não rasgar o véu, não ver que a esperança está somente em Cristo, nós estamos sendo cegos pelo Deus deste século. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, nós pregamos Jesus como Senhor e nós somos seus servos. Servos de quem? De Jesus Cristo. Você não é ninguém, você só prega, você só é ministro, você só é portador da verdade de Cristo. O véu já rasgou? Você já tem o entendimento em Cristo Jesus? Anuncie o evangelho com Ele é o Senhor. E nós somos seus servos. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Que glória, irmãos! Que palavra gloriosa! Sinto a glória de Deus nessa palavra. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ai, que toda esta humildade de Paulo caia sobre nós, que nós possa reconhecer a excelência do poder de Deus. Aleluia. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós podemos ter tribulações, mas não angustiados. Perplexos. Às vezes a gente para, a gente vê uma coisa tão estapafúrdia na nossa frente que a gente fica perplexo. Mas, porém, não desanimados, não podemos parar. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos,
porém não destruídos. Aleluia! Você conhece, o véu já rasgou, então você pode ser abatido, mas você não será destruído, porque você conheceu a Cristo. E nele somos mais que vencedores. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha, irmãos, aquele que prega o evangelho, que traz as boas-vindas, está entregue à morte todos os dias. Por quê? Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a perseguição vem a todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Então, irmã, como é que a irmã está me oferecendo um Cristo, e aí vai vir perseguição, vai vir morte, mas morte, irmãos, que é vida. Vida eterna. Aleluia. É algo que sobressai o nosso entendimento, mas se você prestar atenção, é fácil de compreensão. Não vivo mais eu, não vivo mais para meus prazeres. Morri para a irmã Mary, mas vivo para Cristo. Morri para os prazeres do mundo, morri para a carne, vivo para o Espírito, vivo para Deus, vivo para o reino. Aleluia! É uma morte que traz vida, irmãos. Só que tem gente que não consegue renunciar, por isso se torna difícil. Mas renuncie por Cristo Jesus e você terá uma vida excelente. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isto é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Também que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Isso se a nossa carne tombar, irmãos, se a morte vencer o nosso corpo, e nós for para o paraíso em descanso, até o toque da trombeta, até o dia da ressurreição, nós seremos ressuscitados com Cristo e nos apresentará convosco. Olha só o que ele está dizendo, ainda que ele morra por pregar o evangelho, um dia ele ressuscitará e nós o veremos. Irmãos, é muita glória nesses versículos, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Se alguém buscar a glória para si, perecerá. Tudo é para a glória de Deus. O desígnio é feito das aflições. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, queridos. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passam, né? E as que se não veem são eternas. Eu creio na vida eterna com Cristo Jesus. Você creia também, queridos. Deixe o véu rasgar. Creia na nova aliança em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote para sempre. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Amém, queridos? Que palavra gloriosa. A vontade é continuar lendo até acabar todo o nosso tempo aqui, mas nós vamos deixar assim. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 5 de 2 Coríntios. Deus vos abençoe. Fique com essa maravilhosa, dessa palavra gloriosa. Se você não compreendeu, volte o vídeo, assista novamente, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seja um abençoador na obra do Senhor, no reino de Deus. E Deus te recompensará, tenho certeza. Deus te abençoe.